Estreia não, vídeo novo aqui no canal. Dessa vez um react, coisa do Diablo 4, embora o fundo seja de Diablo Immortal, aquele lixo, sobre, dentro do jogo, o Mundo e Santuário. Vamos trabalhar com esse conceito aqui, analisando e reagindo a esse vídeo, porque eu tô esperando de verdade o Diablo 4. E vocês? Bora lá. Salve, salve pessoal, tudo bom com vocês? ARDDHU aqui na área, fazendo um vídeo depois de bastante tempo sem fazer vídeo, né? Curioso como as coisas são. Não tô fazendo vídeo, vocês devem saber, né? Porque basicamente fazer vídeo atualmente no YouTube ou é shorts ou não vale. Mas para Diablo 4, que é um jogo que eu tô esperando muito, vale a pena fazer, ok? Vamos lá. Primeiramente, pedir para você aqui já deixar um like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Quando tem vídeo você vai saber, vai ser bacana, ok? E deixar aqui o agradecimento a quem apoia o meu trabalho ainda. Pessoas que apoiam o meu trabalho financeiramente e que permitem que eu possa continuar criando conteúdo, seja aqui no YouTube, seja em outras plataformas. Então, muito obrigado a todos vocês que apoiam. E se você que está assistindo quiser me apoiar, agradeço bastante, porque é muito importante o seu apoio. Inclusive, o apoio é tão importante que eu não tenho grana para comprar o Diablo 4. Estou na dependência aí de tentar conseguir uma aqui, o que eu duvido muito que aconteça, ou de alguém me presentear. Quer me presentear? Vou ficar muito feliz com isso. Mas, bora então para aqui o react, porque vai ser um react pausado, analisado e comentado. Então, o vídeo tem 7 minutos e 39, pelo menos o dobro aqui pra gente reagir. Já estamos em 1 minuto, então prepara para 15 minutos de vídeo. Bora pela frente, valendo. Outra coisa, a legenda tá só em inglês, né, no momento. Deixa eu até confirmar isso 100% de veracidade, gente, antes de poder falar besteira. Pera aí, porque aí se de repente já tiver em português, né? Desculpa, pera aí. Não, ainda não tem em português então. Então vai com ele em inglês mesmo, galera. Bora continuar. Mundo de Santuário. Sanctuary is the world in which the story of Diablo takes place, and it's the battleground for the souls of humanity. Tá lindo demais esse jogo, pelo amor de Deus. Sanctuary is a vast world. There'll always be something new in every area, like hordes of enemies, safe haven towns, resources to gather, events, quests, and more. We wanted to bring Diablo 4 artistically more back towards like Diablo 2, the much darker style. It's very macabre. The artists and designers have had so much fun. Uma pausa aqui. Finalmente fizeram aquilo que a gente reclamou muito na época do Diablo 3. Fizeram o jogo ser sombrio e gótico de verdade, e não uma cópia um pouco com menos cor do que era o WoW. Gostei. Prossiga. Working on it, and it's just been a joy to create for us. Bom, peraí, vamos voltar, peraí. Olha essa cena que linda, velho. Peraí. Olha isso aqui, cara. Olha essas estátuas aqui. Olha que bonito isso. Esse poço talvez seja aqui sangue, ou água, ou sei lá, um buraco, mano. Ai, que coisa boa. How would the people of Sanctuary show their world? What kinds of art would they use to describe? Olha que coisa linda. One of the things we really wanted to do was make the game. Olha isso! Pera, isso aqui é papel de parede, gente. Isso aqui é papel de parede. Olha isso. De um lado, Lilith. Aqui. Do outro lado, Inarius. Aqui, os descendentes deles, que são os Nephalem, ou ainda os humanos. Aqui, os anjos. E aqui, os demônios. Mano. Que coisa linda. Que coisa linda. Feel like a painting. Everything was built by a wonderful group of people who love Diablo as much as you do. We have 5 unique zones. Each of the regions has its own kind of flavor and ambient life. We take a lot of influence 5 zonas, what our concept artists give us, and I know they... Lembrando, 5 zonas agora de lançamento. Caso a Blizzard volte a fazer as coisas direito como ela fazia antes, é bem provável que sejam 5 zonas, né? E que assim que venha uma expansão, venham novas classes e novas zonas, o que é muito bem-vindo. They take a lot of influence from real life. There's Kyrgyzstan, which is the sort of desert. It's amazing with its sweeping sand dunes. Skosglen, which is inspired by Scotland. Fractured Olha. Peak is inspired by the Carpathian Mountains.
Pelos Cárpatos, muito bom. Is sort of our mountainous, olha isso, que bonito. Desert region, and Hawazar is the swampy region of the south. Whether you're on a mount or on foot, it's a joy to go from one region to the next. Also, the region transitions are really beautiful and stunning to see. Olha isso. Making sure that it felt sort of geologically true was really important. If you walk from Fracture Peaks into Hawazar, you'll cross all of these waterfalls caused by... Olha, mano, olha o detalhamento. O problema é que o PC pra rodar isso vai ter que ser pesado, né? Não sei se o meu rodaria. Minha 1060 acho que não roda. Talvez teria que trocar de placa de vídeo. Não sei se é possível no momento. Aliás, não é possível. Já que eu tenho grana nem pra comprar o jogo, né? Mas continuando. Snow melt. So you can actually see the snow melting in Fractured Peaks through waterfalls, entering into Hawazar and entering the large basin that fills Hawazar with all of the swamp water. We have all the different environments in the overworld, and we tried to make sure there was some parity with those in the dungeons. We have dungeons that are flooded, and there's like moss everywhere. It very much fits in with that Skazglan environment. Será que eles vão ter algum modo de natação, uma coisa assim? Seria bacana em alguns lugares para você poder atravessar, você tem que nadar, né? Kyrgyzstan is all desert, so we have dungeons filled with sand. All the dungeons are particularly placed to make sure that they feel like this is a thing that could be in olha this que part lindo of the tá world. isso. It fits here, it belongs here. We definitely redesigned some of the monsters. For example, the Fallen family has gone through a major redesign to make them feel more grim, a little scarier, a little darker, to match the tone of Diablo 4. Monster families are a way to describe the group of monsters that create a combat experience. So a lot of times there'll be brutes and swarmers, melee or casters, and that's the term that we use to sum up the vampires or the drowned or the undead. Nossa. And all of them have unique abilities, but they all synchronize together. They bolster each other and improve how they work on the battlefield, so that every time you... Basicamente estão dizendo que os monstros vão, tipo, combater juntos, mas não no sentido de só vai lá pra cima de você e ataca a porrada, não. Tipo, um vai usar um poderzinho de água, outro de gelo pra te congelar. A galera do Genshin entende a referência, né? You fight a pack of, let's say, goatmen, it's always different. We wanted to make sure that the monster families all felt like they Eu quero esse casaco vermelho Diablo 4 aqui, lá, vermelhinho, ó, nossa. fit in their environments, and so our creature team did a really good job of making these different versions of them that have adapted to their environment. There's snowy goatmen and fractured peaks in some of the colder areas versus lightning goatmen are in dry steppes and kind of the more arid areas. Hawazar has a lot of poison spiders. Each of the regions has its own kind of flavor, and it's pretty exciting to discover. We have some really cool new snake men, the Nangari. We've seen snake men in Diablo before, but these guys are just really twisted amalgamations of multiple snake heads, even human body parts. We have skeletons, we have undead, we have... Ó, isso foi uma das maiores promessas que Diablo 3 fez na época e acabou não cumprindo. Ele deu a entender que a gente enfrentaria várias criaturas nesse sentido. Os bosses, no caso, né? Que seriam criaturas enormes, assim, que daria essa sensação. E eu confesso pra vocês que no Diablo 3 isso foi tão pouco que essa fantasia não foi representada. Ghosts, all the things that you would expect to find from a Diablo game. Spiders have been around in Diablo forever, but the spider host was a cool new twist. It's a giant spider that attaches to a corpse. Olha um alien! And then puppets it at you, and when you kill it, it explodes with tons of baby spiders, and then those little spiders come after you. And Cara, que louca! Uma aranha que arranca a cabeça da pessoa, ou não sei se arranca, né? Ou manipula a cabeça da pessoa, ela fica lá usando o corpo da pessoa como lugar pra botar seus ovos, e quando você mata, explode em aranhas. Bem, quem tem aracnofobia vai ter que ficar longe do jogo. Feel slightly guilty about traumatizing a lot of people. We also have wildlife, deer, snakes, bugs, dogs. You can pet the dogs, by the way. Oh! Peraí. So many people ask to pet the dog. Você pode fazer carinho no doguinho! Olha, minhas esperanças em Diablo 4 foram renovadas. Poder fazer carinho no doguinho. Fenomenal. It was actually a lot of hard work to figure out how to pet that dang dog. Ah, pode dar trabalho, mas vai valer a pena. You have so many activities that you might run into. It could be a stronghold, it could be side quests, you might have key dungeons to do, there could be bounties to pick up, you might encounter a world boss, you might encounter an invasion event of some kind. We have much longer, sort of narrative-heavy side quests, and we have some shorter side quests, so you never feel like you're always doing the same thing. The pacing is always a little bit different. One of the things that I really loved about our announcement was the By 3 They Come cinematic. Essa cinematic foi simplesmente maravilhosa.
ela pegou a falta de confiança que eu tava na Blizzard e deu uma renovada. I was able to build a quest where you actually get to go to those places. You get to go to the town. You get to go inside the chapel. And I work with some incredible dungeon designers to build the dungeon from the cinematic. You're gonna get to go across the bridge that you saw to the actual room where Lilith was summoned. I don't want to spoil too much, but I'm super excited to have players see it. Sometimes it's kind of nice to just walk places, because that's a lot of the times when you see these little events. You might find a demonic altar that you need to feed your blood to summon demons, to then defeat for all of their... Caraca, você vai poder... Mano, vai ter uns altares que você pode deixar seu sangue, né? Alimentar com o seu sangue pra poder invocar o demônio que aquele altar tava feito pra invocar, pra descer porrada nele e pegar loot. loot. You might find a ghost child who's trying to find the remains of their parents, and you have... Opa! Galera do Genshin, uma criança, um fantasma de uma criança. Bateu, hein? To protect them. We have strongholds, which are a sort of large area that you can enter, and it has its own story, its own setup, its own sort of art that sort of tells a very specific story about this location, and those stay unlocked permanently once you've beaten back the darkness. Nice. We did a lot of figuring out the balance between, like, how much space do we need for players to play through these dungeons versus how much space do we need to make them look cool. My favorite is this one called Endless Gates. It's got these teleporters, and these teleporters actually take you to other dungeons, so you'll end up in a cave, a crypt, or one of the ancients, and every time you go in, it's... Basicamente vocês fizeram um modo que você vai fazendo Endless Dungeon, né? Uma dungeon sem fim. É bom, é um modo pra grinding excelente. designed to change. And there's dozens of villages and towns that you will run into. The cities and towns are designed to be hubs. They're havens. They're places where you can find other players. They're good places to do all of your usual inventory management. Each region has its main city that you can get lots of side quests and lots of activities. We've really crafted the world to feel like there's always something just around the corner to find. In Diablo 4, you actually get to walk Sanctuary. It's a massive place that you can seamlessly explore with no loading in between zones, which is something brand new. Isso é muito bom. Very immersive experience. What I love about it is that you can go in a direction and you might be searching for a particular quest or an item, and you'll come across a stronghold that you haven't explored before. You'll come across dungeons that have legendary affixes, or you might discover a side quest that you didn't even know about that fills in some bit of lore that you actually were interested in. There's any number of things that can happen along the road to your destination, and that's what I love about having this fast space. There are tons of different types of events in the world. It's been created to feel full of things to encounter, full of secrets to discover, full of characters to interact with, full of stories to find. We have these altars to Lilith that if you can find them, they will give you a permanent buff to all of your characters across the game. There are tons of them hidden everywhere. We also have these massive world bosses that are so big the camera actually has to pull out even further. And you're gonna have an opportunity to fight these bosses with your friends or with strangers to take down these huge world bosses. And the team has done just an incredible job making Sanctuary a world worth exploring and a world worth investing yourself in. Tá. Infelizmente, né, como eu falei, não tenho dinheiro ainda pra comprar. Vamos deixar aqui essa telinha aqui, né? Não tenho dinheiro pra comprar. Tô muito na vontade de jogar esse jogo. Tô pirando por ele. Mesmo com a sacanagem que a Blizzard fez comigo, no caso a Blizzard BR, né? Mesmo com ela tendo feito sacanagem que ela fez comigo ano passado no Diablo Immortal. Mas tudo bem, Diablo Immortal é aquela porcaria. Não vou ficar na neura. Gostei de tudo que eu vi, sabe? Minha única preocupação é ter dinheiro pra comprar o jogo, ter dinheiro pra poder, talvez, comprar uma placa de vídeo pra poder rodar esse jogo. Tô muito animado, gostei de tudo. Meu, é maravilhoso, maravilhoso. Pra quem joga Diablo desde o Diablo 1, quem jogou Diablo 1, quem jogou Hellfire, quem jogou o Diablo 2, Lord of Destruction, até o 3 com as capingadas que deu, tá me dando um saborzinho de que vem algo bom aí, tá? Não sei se vai ser o melhor jogo do mundo, mas eu sei de uma coisa que me cativou e me fez pensar. O jogo ele não tá sendo feito para ser um MMO. Hoje em dia, as pessoas não têm mais tanto pique para jogar MMO no geral, porque, por exemplo, hoje eu cheguei do trabalho, vou ficar jogando aqui uma horinha, vou fazer umas missões, tudo, amanhã eu não vou poder jogar. Ou amanhã eu vou poder jogar de manhã.
Então, esse ritmo do mundo atual, das pessoas, ele não combina tanto com o MMO. Você precisa estar sempre naquele horário pra jogar com a galera. Mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer características, não sei se massivas, mas multiplayer, que vão fazer com que você se conecte com outros jogadores. Vai ter isso de cidade, se for mais ou menos próximo com o que é o Diablo Immortal, isso vai criar problema com a área de caça, mas eu duvido que seja isso. Mas eu tô vendo que eles vão ter uma mecânica online que vai dar pra aproveitar bastante. Então, confesso pra vocês que sim, estou animado para Diablo 4, vou aguardar. E você? Tá interessado? Quer me ajudar a comprar o Diablo 4? Me apoia aí no Apoia-se, me apoia, bota uma graninha e me ajuda. Quem sabe eu consigo trazer esse jogo aqui para fazer conteúdo. Porque eu tô vendo que vai ter muito conteúdo para ser feito. Santuário é um mundo maravilhoso. Muita coisa para se descobrir, muita coisa para se falar. E quem sabe a gente consiga. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter gostado. Muito obrigado. Nos vemos no próximo e falou.